Oi, amoras! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Já tem um tempinho que eu não apareço aqui para poder gravar. Esse é o mês de agosto, né? E é o mês do e da nutricionista. E são muitos eventos, tem muitas agendas e eu não consegui gravar. E também por questões de saúde, né? Eu tô com um processo inflamatório nos olhos. E eu, inclusive, já marquei médico especialista, né? O oftalmologista para poder ver o que está acontecendo, né? Porque fica um inflamado, depois fica o outro inflamado. Quando um sara, o outro inflama novamente. Eu tô ficando já um pouquinho preocupada com isso. Mas eu vim aqui, né, para gravar mais um vídeo, pensando em trazer para vocês, né, assim, compartilhar com vocês um aspecto que eu mencionei em um dos vídeos que eu trouxe para cá, sobre eu não ter me encaixado, né, assim, em algumas áreas que são as áreas mais conhecidas da nutrição. E ter ido, né, caminhar por outra, por outra área, né, que é a área acadêmica, é a área da pesquisa, da ciência. E aí, eu percebi muito, né, que na minha fala vem, assim, alguns aspectos que eu estou observando sobre mim, né? E que essa experiência fala justamente dessa minha vivência, a forma como eu estava me colocando no mundo, né? Bem, bem reflexiva. Mas assim, e aí no vídeo eu trouxe sobre o meu processo de autoconhecimento, né? Que é um processo que eu tô vivenciando. E aí eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre isso. Eu comecei um processo consciente de autoconhecimento. Por que consciente? Porque eu sempre me achei uma pessoa que, né, sempre quis evoluir, né, ser uma pessoa melhor e tal. Mas de um ano pra cá, né, especificamente, eu comecei a me tornar mais consciente sobre, de fato, quem eu sou, né, e o que é que eu quero. E tomar consciência de fato quais são os meus princípios, quais são os meus valores. Na verdade, me posicionar mesmo, né, no mundo, se esvaziando, na verdade, de uma expectativa que eu tinha muito forte do externo, né, sobre mim. Porque assim, gente, eu tenho um processo, né, de rejeição, né? Eu tenho um histórico, assim, de me sentir, né, de rejeição. Isso vem no contexto mesmo familiar e tal. E eu percebi, na verdade, nesse processo de autoconhecimento, que eu estava buscando muito uma aprovação externa, né? Inclusive que eu nem sei da onde, de fato, da onde eu queria, né? Sei, assim, de alguns elementos, né? E sei da família, né? E aí a vontade de pertencer, né? A vontade de ser vista, né? E tudo isso, gente, leva a gente para um lugar muito estranho, né? De autocobrança e também de cobrança dos outros, né? E aí eu venho nesse processo de autoconhecimento, e aí eu até comentei que foi no ano passado, né, que eu comecei a dizer para mim mesma, né, que eu era uma profissional, né, que eu era uma nutricionista pesquisadora. Porque o que eu trago é que eu não me encaixei no modo, né, assim, que é o que a gente mais aprende na faculdade, da nutrição clínica, né, da nutrição, né, na alimentação coletiva, né, de estar nas UANs. E eu vou para um outro lugar, né, que é da produção científica, mas que também é muito válida e que existe uma vasta quantidade de nutricionistas nesse espaço, né, no espaço da ciência, né, até porque nutrição é ciência e a gente tem a evolução da nutrição porque a gente tem profissionais nutricionistas também, né, dentro desse meio, mas pelo meu processo de querer muito uma aprovação externa, né, eu segui o que eu gostaria de seguir. Eu até comentei que desde o primeiro semestre
da graduação em nutrição, eu decidi que eu ia que eu ia fazer mestrado, que eu ia fazer doutorado, mas em paralelo a isso, e é muito doido como a nossa mente né? Eu, quando me formei, e durante a própria graduação também, né? Mas eu acho que na graduação foi interessante, né? Experienciar diversas coisas, né? Então eu fui monitora de avaliação nutricional, né? Que é a parte que a gente faz as medidas corporais. Fui monitora de gastronomia hospitalar, né? Eu acho que também a graduação é esse lugar da gente experienciar mesmo. Mas especificamente após a graduação, eu me vi numa cobrança muito grande para poder demonstrar que eu tinha me tornado, né, uma nutricionista, e acabei ficando em um conflito muito interno meu, de seguir o que eu queria mesmo, né, que é a carreira acadêmica, mas também tentar mostrar que eu era uma nutricionista, né, entre aspas, né, entre muitas aspas, padrão, né, seguir ali pro atendimento e tal, para mostrar que eu tinha de fato me formado em nutrição. Mas eu percebo que essa era muito uma questão minha, de eu querer mostrar para as pessoas, né, para minha família, para minha comunidade. Eu trago muito isso do outro vídeo também, que eu sentia, né, que tinha uma expectativa da minha família, da minha comunidade, em eu ser uma nutricionista, como se vê, né, a maior parte das vezes. Mas eu tava seguindo outra área, né? E aí o que acontece? Eu venho tentando entender isso também. E aí, inclusive, hoje eu tava vendo um vídeo, né, de uma produtora de conteúdo aqui do YouTube, a Bárbara, que ela faz conteúdo sobre autoconhecimento também. É muito legal. E eu fui... E nesse processo, autoconhecimento nunca para, tá, gente? Eu fui entendendo que tem um aspecto muito interessante nesse processo, que é o seguinte: a nutrição, como ela é vista, né, na maior parte das vezes, ela já tem várias oportunidades de trabalho, né, várias oportunidades de atuar mesmo. Então, você começar a atender, né, você tem um retorno financeiro, você ir trabalhar em restaurantes, né, e trabalhar em unidades de alimentação coletiva, né, também já dá ali um emprego garantido, né, e tal. Eu sei que a situação não tá fácil, tá, gente? Mas eu tô falando assim, que é o mais comum. E a carreira que eu segui não é uma carreira tão reconhecida, que é a carreira da pesquisa. E não é só na nutrição, né? É uma questão nacional mesmo, né? A pesquisa no Brasil, ela não é tão valorizada, então a gente vive de bolsa, né? Então eu me formei, né, em nutrição e já fui, né, e já tava ali com encaminhamento, né? Mas eu fui coordenadora de uma pesquisa muito importante em Salvador, inclusive. E recebi a bolsa, né, como coordenadora. E aí depois fui pro mestrado, também recebi bolsa, né? Tô no doutorado agora e também recebo uma bolsa do governo federal, inclusive. E aí o que acontece? Não é uma jornada que faz com que a gente tenha uma estabilidade financeira minimamente, e que nos permita, de fato, construir até mesmo e adquirir nossos bens materiais, né? Então, nossa casa, nosso carro, né? Fazer viagens, enfim. E aí, o que eu percebi? Que eu estava, talvez, incomodada, que eu estava querendo, na verdade, talvez, mostrar que eu poderia ir ali para um lugar que ia me dar algum retorno, né? Mais fácil não, desculpa, mais possível, né? Porque a carreira de pesquisa, ela não é de fato fácil, né? É muito trabalho e pouco reconhecimento e pouco retorno financeiro. E esse pouco reconhecimento me deixa, na verdade, muito triste, porque eu tô olhando minha trajetória e o que eu produzi desde quando eu me formei, né, nutricionista,
até hoje, né, os espaços que eu ocupo são espaços de muito valor, de muito, para mim, né, de muito valor, assim. Então, produzir pesquisas importantes, escrever sobre coisas, né, importantes. Então, eu tenho capítulos de livro sobre a cidade de Salvador, sobre a insegurança alimentar na cidade de Salvador. Eu tenho artigos, né, que são reconhecidos, mas esse reconhecimento é somente ali nesse nicho mesmo da área, né, científica, né? E aí, nesse vídeo, né, da Bárbara que ela falou hoje, ela trouxe assim: você quer mesmo isso, né? Ou você quer mostrar para as pessoas, né, isso? E eu achei muito, e aí isso me fez refletir nessa perspectiva de que talvez eu estava muito mais querendo, né, mostrar que eu era uma nutricionista padrão, né, seguir ali o caminho até para ter os retornos financeiros, né, que uma nutricionista pode ter, porque a gente é um profissional, né, que tem uma certa autonomia e a gente pode investir, né, na nossa carreira, no atendimento especificamente, trabalhar em hospitais, por exemplo, fazer concursos, né, para prefeituras, para o governo, né, para hospitais, coisas que eu nunca quis, mas que eu me vi pensando em fazer, né, atender, fazer concurso, enfim, para poder ter uma estabilidade, ter esse retorno financeiro e mostrar de fato que eu estava atuando como nutricionista, né, e negligenciando toda a minha... Negligenciando não, né, mas deixando de dedicar tempo, né, ao que de fato eu gosto de fazer, que é pesquisar, que é produzir conhecimento. Então, eu estou nesse processo de me entender, né, de compreender por que eu fiquei tanto tempo presa nisso, né? Acho que já estou me conhecendo mais, seguindo esses caminhos, né, de reflexão mesmo sobre isso, o que é muito interessante e o que eu aconselho mesmo para todos os profissionais, né? Não somente aqui para nutrição ou para os estudantes que vão se formar agora, mas assim, né, o que de fato vocês querem fazer, né? Qual é o profissional de fato que vocês querem ser, né? Todas as áreas, elas são válidas. De fato, a gente vive uma sociedade que valoriza, que dá maior visibilidade para certos tipos de atuações, né, de profissões, e menos para outras, né? Mas eu entendi que o que eu estou fazendo na nutrição, né, na produção de conhecimento dentro da nutrição, é muito importante, é muito valioso. E eu estou muito feliz com isso, porque de fato é isso que eu quero, é isso que me preenche, é isso que faz sentido para mim, né? Então não adianta eu querer seguir outro caminho, né? Eu tentei fazer isso, mas me dava angústia, né? Me dava ansiedade e não era interessante, né? Nem para um lado nem para o outro, né? Então, assim, esse processo de autoconhecimento tem me ajudado muito nesse aspecto e é o que eu também gostaria, né? Que vocês, né, que estão começando a carreira agora ou ainda vão se formar, ou então nutricionistas que já estão na jornada, né, de trabalho, né? A gente muitas vezes fica em espaços que não estão fazendo sentido pra gente, para poder justamente ter, né, uma estabilidade financeira, para poder ter um retorno, mas eu entendi que eu tenho coisas, né, Silvana, tenho coisas que são mais valiosas para mim, que tem mais a ver comigo, né, do que especificamente performar, né, um profissional que não é um profissional que faz sentido para mim, né? E eu fico muito feliz com isso, porque eu fico muito feliz hoje de me reconhecer nesse lugar. Hoje eu estou mais em paz, inclusive, comigo, com a minha atuação, né? Então eu vi que eu sou muito boa na parte da pesquisa, né? Na parte da produção de conhecimento, na escrita científica, né? Então produzir artigos me dá muito prazer, né? Me dá muita... Eu me sinto bem fazendo parte de grupos de pesquisa,
fazendo pesquisa em comunidade, fazendo revisões, né, necessárias para a gente ver assim, o que é que tem no conhecimento hoje, que a gente precisa avançar ainda, né? E também em outras áreas da nutrição, da nossa formação mesmo profissional, que eu também sou muito apaixonada. E aí eu fico muito feliz com esse caminho que eu tô tomando, né? Então, é muito o que eu queria trazer, né, nesse vídeo, assim, explicar um pouquinho mais para vocês sobre esse meu processo que eu pincelei no vídeo sobre não me encaixar na nutrição e que eu fiquei de trazer um pouquinho, né, assim, sobre esse processo do autoconhecimento, né, e que quanto está fazendo mais sentido para mim, para minha vida profissional, né? E não só profissional, pessoal também, né? Esse processo de autoconhecimento e o quanto isso está sendo importante para o meu próprio retorno, né? Enquanto nutricionista, né? E o meu trabalho para a sociedade, né? Então, o que eu gostaria também, né? Que todas as pessoas pudessem fazer nesse sentido, né? Que é justamente ter uma vida profissional com mais sentido, né? E não só profissional, mas a nossa vida como um todo, né? Fazer o que de fato a gente quer fazer e se esvaziar mesmo das expectativas alheias, né? Da sociedade, né? E nos valorizarmos, né? A gente também tem esse lugar da autovalorização e da valorização das nossas competências, né? Da nossa forma de olhar o mundo, de estar no mundo, né? Não vou filosofar muito, não. Mas é isso que eu queria trazer para vocês. Curtam, comentem, né? O que é que vocês pensam sobre isso. Eu tô muito feliz de estar produzindo esses conteúdos mais íntimos sobre a minha experiência, mas que também eu quero dar um incentivo, né, assim, para profissionais, para estudantes, para a gente ter uma vida, né, com mais sentido, né, em todos os aspectos, né. Então, até o próximo vídeo.